Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, Namorada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve e ativa o sininho, deixa o like, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais, com todos os teus amigos que torcem para o maior clube do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Internacional. Lembrando, claro, que KTO.bet.br é minha parceira aqui e tá te aguardando com o melhor da plataforma na Champions League, nos principais campeonatos do mundo. Agora NFL, NBA, tênis, tem até videogame, cara, pra tu te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Não esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos. Tu tem que brincar com moderação e responsabilidade sempre, tá? Ó, Ramon Dias mudou tudo em relação ao último jogo. Confronto agora diante do Sport, a vitória 2-0 aqui no estádio Beira-Rio no final de semana. Vai para São Paulo com alguns desfalques, conseguimos botar Thiago Maia no avião, tá? E a possibilidade muito grande, inclusive, que a gente jogue com 3 volantes a partir desta ida aí do jogador para Salvador e depois também o Rio de Janeiro. Alan Patrick ainda não viaja para Salvador, mas deve viajar para o Rio de Janeiro para encontrar a delegação lá. O Inter que faz essas 2 partidas fora do Beira-Rio e uma excursão, né, por algumas terras aí longe de Porto Alegre, né, seja lá na Bahia, seja também na cidade maravilhosa, tá? Ó, o Gabriel Mercado, ele foi preservado, lembra? Contra o Sport. Vai voltar. Vai ser titular. A gente tem também o Vitor Gabriel retornando ao lado esquerdo da zaga, no lugar do Juninho. E aí a gente tem a trinca, né? Vitão, Gabriel Mercado na sobra e o Vitor Gabriel no lado esquerdo, aí do outro lado, fazendo então essa trinca. A gente tem do lado direito um problema, porque o Brian Aguirre ele foi vetado pelo departamento médico. Então deve jogar o Alan Benítez, que também entrou no segundo tempo, agora do jogo contra o Sport. Se vocês lembrarem, entra no lugar do Brian, justamente porque o Brian já estava sentindo algumas questões musculares. A gente deve ter o Thiago Maia, mas ainda é uma dúvida se de repente o Bruno Henrique não pode participar como titular. Porque é o seguinte, Luiz Otávio está de volta. Thiago Maia viajou, mas estava com problema no tornozelo. O Alan Rodrigues está fora, o Alan Patrick está fora, Carboneiro também está fora por causa do 3º cartão amarelo. Viaja só para o Rio de Janeiro junto com o Alan Patrick. Então, assim, tem algumas coisas boas, mas os principais jogadores do Internacional estão bem, né, complicados aí nessa sequência final de Campeonato Brasileiro e o técnico Ramon Dias vai ter esses desfalques. Um time, para a gente esboçar, já que em cima de todas essas notícias temos ou precisamos, né, de um 11 inicial. Ivan, que se mantém depois da boa atuação que teve diante do Sport, está certo que teve poucas intervenções, mas o que fez no jogo o técnico Ramon Dias gostou, vai manter. Vitão, Mercado, Vitor Gabriel, como eu disse. Aí a gente tem 3 volantes, Luiz Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia, a princípio, ou então o Bruno Henrique, com o Benítez e o Bernabé de alas. Lá na frente o Vitinho, no lugar do Carboneiro, o Rafael Borré. Dessa vez, em vez de Oscar Romero, vai o Borré para jogar provavelmente o Vitinho para o outro lado, o Borré aqui pelo lado direito, e ficar meio que num 3-5-2 aí com 2 atacantes. O Borré um pouco mais centralizado, um pouco mais de referência. Até fez o gol, né, vindo de uma jogada do Vitinho, só que dessa vez pelo lado direito, né, ele entrando centralizado, e o cruzamento e o outro gol vem pela esquerda com o cruzamento do Carboneiro. Isso aí tu já lembra, tá? A gente tem uma surpresa na delegação, que é o volante Benjamin Arin, ou Arhin, que é um volante de 19 anos, ele é de Gana, ele é o ganês, que nos treinos agora, que o técnico Ramon Dias chama alguns atletas da base para Porto Alegre, chamou atenção.
chamando a atenção, vai ficar no banco de reservas pela primeira vez. Justamente porque na delegação temos poucos volantes. Por mais que tenha o Ronaldo ali, precisa de mais um. O Richard não deve viajar. Pelo menos eu não o vi nas fotos. O Inter ainda não divulgou a lista de relacionados, tá? Então, assim, é um volante de 19 anos, contratado em setembro de 2024 pelo Dansoman Wise FC, lá de Gana. E aí ele foi pro time sub-20 e tal, e ele aprovou e foi em fevereiro desse ano comprado pelo Inter por 200 mil euros. Algo na casa do 1.200.000, 1.300.000 de reais. Então ele está fazendo treinos, né, constantes, como eu disse, lá no CT do Parque Gigante, chamado pelo Ramon Dias. Até isso é quase um início de transição de categoria sub-20 para o CT em Porto Alegre. E aí fica aqui, né, aquela informação que eu trouxe ao longo da semana, está aqui em cima, depois tu busca, para que a gente tenha cada vez mais a base próxima do Colorado. Aliás, o Inter está já em busca de uma possibilidade de mudança no patrocinador master. Por quê? Por mais que a Alfa tenha dito que vai pagar o Colorado agora no primeiro mês de 2026, não pagando outubro, novembro e dezembro, e aí corrigido com juros, aquela coisa toda, a Alfa dá mostras no mercado de que está muito mal das pernas. Vou repetir. A Alfa dá mostras ao mercado que tem problemas grandes financeiros para que possa cumprir o seu contrato com a dupla Grenal e também as publicidades como um todo em meio a todo o planejamento de marketing que tinha. O Lucas Colar trouxe esses dias uma informação de que poderia ser benéfica para o Inter, de que a Alfa está tirando o seu nome das placas de publicidade dos estádios brasileiros, entre eles o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. A partir desse movimento, teria um fluxo de caixa maior para pagar o Internacional em 2026. Mas não é isso que o Inter pensa. O Inter pensa que, por mais que eles tenham dinheiro e que queiram pagar o Internacional, beleza. O dinheiro lá em janeiro, que eles não quitaram de outubro, dezembro e novembro e dezembro, vai haver para pagar os 3 meses atrasados mais o mês primeiro de 2026, o Inter está meio assim. Então já está especulando no mercado possibilidades para estampar a sua patrocinadora master, ou a sua parte master da camisa. Porque olha só, por mais que a Alfa diga que vai pagar em janeiro, a Alfa já tentou com outras empresas que são ligadas ao ramo de bets passar o contrato do Inter. Ou seja, se eles já tentaram repassar o contrato, é porque eles não têm expectativa de pagar. Vale destacar, o contrato é de 3 anos e o Internacional ganhou 50 milhões só. Faltam ainda outros 100. Vai ter que daqui a pouco ir para a justiça e o Inter vai perder muitos milhões de reais aí em cima do seu orçamento. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que teve Champions League, né? Amanhã tem Champions também. Quem sabe tu compra um pastel lá na hora do pastel. Pede. É a maior franquia de pastéis, cara, do mundo. Certamente tem uma na tua cidade. Então vai lá e aproveita o cupom Grenal10, inclusive ganha desconto no teu pedido. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.